Como o Bruno já me apresentou, sou professor de História, estou como professor substituto temporário da UERN e, desde a graduação, trabalho com essa relação entre história e imagem, né? E o que a gente colocou aqui no cartaz, né, com iconografia também. Então, durante minha graduação, eu tive o prazer de estagiar junto com um dos professores responsáveis aqui pela atividade, né, que é o Emi Falcão, e também com a professora Ana Cristina, né, a gente estagiou dentro de um museu, que é o Museu da Cultura Cearense, aqui de Fortaleza, e isso ativou minha curiosidade em relação às imagens, né. Então, quando a gente fala de imagem, a gente tem que partir de um certo tipo de definição, né? Como eu falei aqui de museu, então é muito comum a gente definir imagem pelos suportes, né? A imagem pode ser um quadro, a imagem pode ser uma fotografia, mas atualmente esse conceito de imagem ele abarca não só atualmente, né? A sua definição nos dicionários e tudo é um conceito muito amplo, né? Então eu queria começar a minha aula, né, conhecendo um pouco vocês se possível, né, acho que todo mundo tem algum tipo de vivência com alguma imagem, né, se a gente tentar definir a imagem como uma lembrança de algo que eu vi, né, seja um filme, seja aqui, né, uma imagem virtual, né, então a gente sempre tem alguma relação, uma memória, tem alguma relação com a imagem, né, muito da nossa alfabetização, ela passa não só por aprender a escrever, né, mas também por aprender a ver determinado signo, determinada forma, né. Então, as próprias palavras, elas são um certo tipo de desenho, né, que vão se formando uma imagem. Então eu queria começar a dinâmica dessa aula, né, de forma um pouco mais solta, mais relax, e depois a gente vai destrinchar algumas imagens favoritas minhas, né? E depois vai trazer uma questão da Olimpíada, né? Para a gente ter um pouco, destrinchar essa questão, a gente ter um pouco da noção de como é que a Olimpíada está tratando as imagens, né? De forma bem sintética, eu olhei algumas questões, né? Acho que eu olhei algumas provas e ia trazer várias questões, mas eu resolvi selecionar só uma. E a partir dessa questão a gente vai verticalizando um pouco, né? Eu vou trazer alguns autores dentro da história, autores ligados à história da arte. A gente vai falar um pouco do Panofsky hoje, vai falar do Mitchell, que é um ator norte-americano, e vai falar também de fotografia através do o piano Bezerra de Menezes. São pequenos trechos, né, para orientar como trabalhar com essas imagens, né, e como a gente perder um certo olhar inocente em relação às imagens, né. Quando a gente está aqui no WhatsApp, quando a gente está no Google, enfim, a gente tem uma relação com as imagens, mas a Olimpíada, né, brasileira de História, ela cobra uns dados, né, algumas informações, um certo tipo de educação pelas imagens e uma certa concepção de ensino de história, né, que requer um pouco mais de atenção. Então, não é só um trabalho de identificação do autor da obra e, enfim, de certa forma, como a imagem reflete determinado contexto, né. A Olimpíada, ela trabalha de forma um pouco mais problemática essas imagens, né? Não é só um espelho de uma coisa e outra. Se a imagem fosse, se o passado
o que eu digo como uma forma inocente de ver as imagens, é você olhar a imagem e pensar que todo o passado está ali dentro daquela imagem, né? Que aquela imagem consegue sintetizar tudo, né? Então a gente vai ver que existem uma série de atos, e existe uma série de leituras, né? Que exigem do aluno um pouco mais de atenção. E que, tendo essa atenção, a gente consegue se apropriar e ler as questões e respondê-las de uma forma mais chegar mais perto da resposta correta, né? Digamos assim. Então, vamos procurar aqui nos educar tanto em relação às mensagens textuais quanto em relação às mensagens visuais. Então de certa forma, esse é o programa que a gente vai trabalhar hoje. Então, para começar a nossa dinâmica, eu queria que o professor Bruno e, se possível, a professora Ana Cristina falasse uma imagem predileta, um filme predileto, um quadro predileto, e depois, quem quiser falar aqui no chat, né, para eu ter uma noção de para onde é que eu vou, para onde é que eu não vou, né? Quando eu falo imagem, o que é que vocês lembram? Ou então, qual é a minha imagem predileta, né? Bruno, quer começar, Bruno? Falar um pouco sobre uma imagem que está ali tocando, algo que na semana, no jornal que tu leu hoje, alguma coisa do tipo. Depois eu vou trazer as minhas, né? Um tempinho. Bruno? Oi, Renato. Eu Fala. gosto muito de uma imagem, eu acho que é uma imagem que traduz bem um pouco daquilo que eu trabalho na minha tese, da minha trajetória como pesquisador, é a imagem da persistência da memória do Salvador Dalí. Eu acho que é uma imagem bastante potente, né, para se trabalhar o tempo, se trabalhar as várias noções, as várias camadas que há, né, no que nós chamamos de temporalidade ou experiência do tempo. E a memória faz parte desse processo de temporalização do tempo, né? Então, Isso. a imagem do Salvador Dalí, a persistência da memória é algo que eu acho muito importante, apesar de ser uma imagem produzida em 1931, né, na década de 30, ela consegue também traduzir, né, uma leitura do presente, afinal, há passados que não passam, né, há passados que persistem. Então, essa imagem, para mim, ela é fundamental para pensar não só o trabalho do historiador, mas também pensar um problema específico da nossa sociedade, que é a, a, os passados que não passam, ou seja, a latência da memória. Então seria essa imagem que sempre fica na minha cabeça quando eu penso assim, uma imagem que digamos assim, que me faz ver o tempo presente ou um problema específico do tempo presente, que são os excessos de memória. Então seria essa. Obrigado, Bruno. Então, o Bruno ele falou do Salvador Dalí, eu trouxe aqui uma imagem do Dalí, não sei, acho que quando eu estava testando aqui, não sei se ele chegou a pescar a imagem. Aí o Emi aqui no chat, né, também está falando da fotografia do Cartola tomando café, né? Emi, quer falar alguma coisa, Emi, da fotografia do Cartola? Cris? Não sei se ele quer. Então, por hora, a gente tem dois tipos de imagem, né? O Salvador Dalí com a pintura e a fotografia do Cartola. Não sei se vocês conhecem essa fotografia do Cartola, né? Que é uma fotografia de um álbum que tem o mesmo nome que ele, né? É tipo um álbum ontológico da história do samba, né? Daqui do Brasil. E ele tinha uma longa história dentro da Mangueira, dentro do... E depois de muito tempo ele já não estava nem mais indo para o samba, já tinha se afastado da Mangueira. Aí ele resolve lançar um álbum no período da ditadura militar e tal. E acabou tornando bem famoso na época. Então,
Acho que legal o Emi trazer essa definição de imagem, né, que está muito relacionada à música, né, que é o tema que ele vai tratar daqui a alguns dias, né, mas também está relacionado à capacidade das pessoas de adorarem uma imagem, né, então a fotografia do Cartola dá uma primeira impressão do que vai ter dentro daquele álbum, né, e o Cartola é um artista, enfim, essa adoração das imagens é algo bem do tempo presente, né? E toda uma economia relacionada aos ídolos, né? E acho que a Cris também comentou aqui de um quadro do Caribe, uma mãe negra erguendo um bebê deitada na cama, né? Aí eu sugiro depois que vocês deem um Google, né, nessas imagens, para a gente ter uma noção dessa variedade do que a gente pode tratar como imagem, né? Caribe é um pintor. Cris, quer falar um pouco, Cris, sobre Caribe? Oi, Renato, não sei muito exatamente sobre ele. Eu sei que ele não é brasileiro, salvo engano, ele é argentino. Enfim, ele é da América do Sul, mas se instalou na Bahia, foi amigo do Jorge Amado, né? Morreu na Bahia, nunca quis voltar para a terra dele, e retratou muitas cenas, assim, do cotidiano baiano, ou da forma como ele percebeu isso. Além disso, as imagens mais conhecidas dele são das ilustrações dos 100 Anos de Solidão. Ele ilustrou vários títulos do Gabriel Garcia Marques, então ele ficou bastante conhecido. Obrigado, Cris. Agora eu vou aqui abrir as minhas imagens prediletas, né? Uma delas é a que o Bruno falou também. Só ver aqui. Tá tudo certo aí? Tá dando para ver? Tá pronto, começou aqui a visualização, Renato. Tá ótimo. Então, quando a gente fala de imagem, dá para destrinchar a imagem de várias formas, né? Então, é importante falar primeiro, né, que o que a gente fala como imagem, ela perpassa várias temporalidades, né, várias posições temporais dentro dos conteúdos escolares. Então, que a gente se convenceu a chamar como pré-história, né, tem aquelas imagens dos homens das cavernas, né, de certa forma, tem formas primitivas, né, um círculo com pauzinhos, né, mostrando cenas de caça, enfim, são as primeiras formas de perpetuar uma determinada visão do que estava acontecendo no passado, né? Então, tem essas imagens pré-históricas, e depois o homem ele foi meio que formando escolas, né, de como produzir imagens, né? E uma das imagens que o Bruno falou, né, já é uma imagem do século XX, do Salvador Dalí, que está dentro aí das chamadas vanguardas históricas, né? Então, é uma pintura, né? A pintura vem dentro de uma concepção clássica de imagem, né? Ligado às escolas de belas artes, né? Então, as escolas de belas artes eram lugares onde os pintores, os artistas aprendiam a fazer as suas figurações, né? E o Salvador Dalí ele está dialogando um pouco com essa tradição, né? Com a tradição dessas escolas de belas artes, eram tradições muito realistas, né? Você, quando vai abrir lá os livros de história, tem muitos quadros realistas, né? É a Guerra do Paraguai, enfim.
Só que com o advento de outras técnicas de representar a imagem, né, principalmente a fotografia, isso vai influenciar as formas que a imagem é concebida dentro da pintura, né? Então, o Salvador Dalí está dentro dessa reação à fotografia, né? Já que eu tenho uma fotografia representando o que está acontecendo de forma tão realística, para que a pintura, enquanto arte, vai ter que representar o real igual à fotografia, né? Então, a fotografia foi inventada ali no século XIX, né? E teve um impacto enorme dentro do campo artístico, né? E Dalí está exatamente querendo mudar um pouco essa consciência do que a gente vê e do que pode ser representado, né? O Bruno já falou algumas coisas, né? Essa concepção de tempo que está dentro aí desse quadro de Salvador Dalí, a persistência da memória de 31, um período ali entre guerras, né? Período que tem um certo questionamento da razão, né? Então, quando a gente vê a imagem, a gente também tem uma descrição de como o campo intelectual de determinado lugar, né? No caso de Salvador Dalí, seria a Espanha, a Europa, pós Primeira Guerra, né? Está vendo a sua época, né? Então, o relógio aí, como vocês estão vendo, não é um relógio exato, né? Se a gente fosse tentar fazer uma leitura desses relógios, a gente vê esse relógio como um relógio meio que se desgastando, né? Se derretendo, enfim. E esse relógio ele não está na parede, né? Vocês estão vendo aí, ele está derretendo aqui na mesa, quase caindo, né? Está em cima de um tronco sem folhas, né? Remete já a um certo tipo de decadência da razão. Enfim, então, o Dalí está, de certa forma, questionando um tempo e um valor, né? Que é outra coisa importante quando a gente vai analisar a imagem, é ver quais os valores que essa mensagem visual está passando, né? Então, os relógios, né? Esse símbolo do tempo, ele não está uma coisa certa, né? Uma coisa bem pintada, não está uma coisa exata, né? Então, tem uma crítica em relação à razão de como representar o tempo, né? Então, ele não está acreditando mais nesse tempo linear, que era muito comum, né? Dentro dessas escolas de belas artes, né? Era preciso identificar uma identidade nacional, e dentro dessa identidade nacional a gente escolheria quais eram os acontecimentos históricos que representariam a nação, né? Quando a gente fala de memória, a gente sabe quais são os acontecimentos que fazem parte do calendário nacional, né? A independência, o descobrimento, todas essas figuras que estão nos livros didáticos, né? Representam de forma muito exata, né? Então, já o Dalí aqui, dentro do surrealismo, ele parte de outra metodologia para pensar a imagem, né? Então, a figura, ela não tem que estar ligada a um significado imediato. Então, uma leitura que eu posso fazer do surrealismo é essa, né? Tinha uma metodologia dentro do surrealismo, se eu visse um nariz, o nariz significado no nariz pode estar relacionado ao cheiro, né? Então, eu iria representar o nariz de uma forma que a leitura do nariz não fosse mais o cheiro, né? Fosse outra coisa, né? Se remetesse a um buraco, se remetesse a outro significado, a outros significados. Então, isso é algo bem típico do surrealismo, né? Poderia falar aqui de vários outros autores, enfim. E dentro desse mesmo período aí do século XX, né, a gente vai ter esse quadro aí da direita, né, pintado por uma mulher, dentro do modernismo brasileiro, que também está, de certa forma, questionando, né, esse figuracionismo, e, de certa forma, também está dialogando com essa invenção da fotografia ali no século XIX. Então. E, ao invés de esse quadro se chama Abapuru. Abapuru é um nome em tupi-guarani, se não me engano,
que representa o significado é índio canibal, então, e como a gente pode ver, ele também está um pouco mal representado, digamos assim, né? Mal desenhado, digamos assim. E vocês verem aqui, né? Ele meio que está priorizando algumas partes do corpo, né? Desse índio canibal, né? Apesar de ele não estar comendo nada no quadro, o significado do nome é esse. Seria as mãos e os pés grandes, né? E o nariz aqui, né? Vocês também podem observar que o sol tem um determinado tipo de olho, né? O quadro também tá nos olhando, né? E tem um cacto aqui, que é um índio que não está onde normalmente a gente consegue ver esse índio, né? Dentro dos livros didáticos, que seria na Amazônia, numa selva fechada, né? É um índio que está aqui, a gente pode cogitar, né? Numa região mais seca, né? No Nordeste, um certo tipo de sertão, né? E vou aqui interromper um pouco. Então, fazendo essa leitura desses dois quadros, né, que eu trouxe como minhas mensagens prediletas, deixa eu ver aqui. Achei esses quadros tristes, certo? Gisele. Gisele, quer... Ah, Caleb Santos está falando que achava que era um braço e não um nariz, certo? De certa forma, a Tarsila, ela faz um certo tipo de contraste, né? Sim, tem uma crítica, é isso que eu vou falar. Ela, não sei se vocês perceberam no quadro da Tarsila, que a cabeça está pequena e os membros, né, estão enormes, né? E, de certa forma, é um pouco da crítica do modernismo naquele período, né? Que o trabalho intelectual não tinha o mesmo valor que o trabalho braçal. Então, por isso que ela representou os membros, né, de forma tão grande. Então. E outra coisa interessante em relação ao modernismo, né? Acho que vocês já devem ter estudado isso. Vocês já estudaram alguma coisa em relação ao modernismo? O modernismo ele tem uma nova forma de encarar o que seria a cultura brasileira, né? Que ali na independência do Brasil, no século XIX, enfim, durante todo o século XIX, o Brasil ele vai tentar mimetizar a sua identidade nacional, tentar imitar os valores europeus. E o modernismo, aí no começo do século XX, após a Primeira Guerra, né? A Primeira Guerra Mundial aconteceu ali prioritariamente na Europa, né? E os valores tidos europeus estavam em questionamento, né? Como eu mostrei ali no Salvador Dalí, e de certa forma a Tarsila também faz uma leitura disso, né? E certo, o Levi estudou um pouco. Então, o modernismo ele tenta afirmar a importância da identidade nacional, né? Então, ela traz uma paisagem comum do sertão, que de certa forma o modernismo tem um pouco isso, né? A nossa identidade está definida pelo nosso interior, o interior do território brasileiro. Então, por isso que é necessário representar as figuras, né? O índio, que ainda estava ali perdido dentro da Amazônia, perdido, um pouco civilizado ali aqui no Nordeste, né? Segundo a concepção modernista, né? Então, é importante frisar, fazer uma leitura de cada elemento dessa imagem, né? Porque a escolha de cada figura, a escolha de cada tema, a escolha de cada cor, ela tem um significado dentro dessa relação entre imagem e história. Tá? Acho que é a primeira coisa que vocês têm que guardar na hora de ver uma imagem dentro de uma prova da Olimpíada Brasileira de História. Então, seja fotografia, seja
uma pintura, enfim. Então, guardem isso, né? A imagem não é o espelho do que aconteceu, né? A imagem sempre vai trazer uma representação, sempre vai trazer uma representação, sempre vai trazer uma leitura e vai tentar, de certa forma, valorizar o sentido do tempo histórico. Tá? Aqui, tem várias perguntas surgindo aqui, e as perguntas eu vou responder no decorrer da aula, que a gente vai, em outro momento, né? Vou trazer aqui uma outra fotografia, e depois a gente vai problematizar essa identidade desses sujeitos, né? Que outra forma que eu vi lá na prova da Olimpíada de História, né? Que ela trata as figuras não de forma temática, né? Ela traz a figura, você pode destrinchar pela escola artística, né? Mas também traz a figura pelo personagem, né? Quem é que está sendo representado, qual a leitura que a gente tem do índio em determinado momento, enfim, qual a identidade do índio no tempo presente, como ela se diferencia nos outros períodos históricos, né? Então é algo bem típico das questões da Olimpíada Brasileira de História. E Marcelo perguntou aqui do Hans Staden, e eu vou trazer 3 representações dos indígenas, né? São representações, de certa forma, pacificadoras do que seria o indígena, né? Que problematizam um pouco, não problematizam tanto os indígenas, né? Mas tem uma leitura ali importante que a gente tem que destrinchar em cada figura dessa, né? Então, respondendo aqui as respostas, né? As perguntas do Caleb e do Marcelo, também dinâmico. Caleb, a Semana de Arte Moderna tinha essa intenção de criticar a sociedade? A Semana de Arte Moderna tinha, sim, a intenção de criticar, não a sociedade como um todo, né? Mas principalmente uma determinada intelectualidade, uma elite intelectual dentro daquele período. Então, uma forma de conceber a identidade nacional. Né? Para a Semana de Arte Moderna era preciso se reaproximar com aquilo que é originalmente brasileiro. Tá? E ela trata disso através de determinadas figurações. Né? É o trabalhador, é o indígena. Então, são temas bem recorrentes dentro da arte moderna. Então, aí, pós-Primeira Guerra, enfim. Então, vou apresentar aqui mais duas as duas figuras prediletas minhas, né? Que são fotografias, né? Hoje eu vou tratar, falei aqui mais das pinturas, né? No começo, mas meu trabalho de mestrado, como o Bruno estava falando na minha apresentação, é prioritariamente com fotografias, né? Fotografias ali do período da Segunda Guerra Mundial, tirado por um fotógrafo amador, né? E o professor Emir Falcão, que vai falar aí nos próximos dias, também estava presente comigo nesse trabalho, enfim, produziu um texto sobre o assunto. E depois, se ele quiser, ele pode até comentar junto comigo, né? Então, como eu estava falando, né, as imagens elas têm uma história, né? Que é uma história por si própria, né? Que envolvem as técnicas, né? Então, a imagem ela está ligada também às formas que se produz essa imagem, né? Aqui a gente tem a pintura, né? Que utiliza o pincel, que utiliza a tinta, né? E quando a gente vai fazer uma leitura de pinturas, né? A gente vai abordar muito as técnicas de pintura, as cores, né? Você comparar as cores aqui do Salvador Dalí, que são cores bem obscuras, ele usa muito preto, né? Leva assim para um lado um pouco mais triste, né? Realmente, como o pessoal estava comentando no chat, então. É um tempo que não é o tempo da razão, é um tempo que questiona o tempo da razão, não é um tempo linear que ele está querendo retratar aqui. E aqui no quadro da Tarsila tem essas cores mais alegres, né? Acho que comparar
por mais que o índio esteja com a carinha ali não tão bem identificada, né? Mas as cores aqui do quadro da Tarsila são cores bem vivas, né? São cores mais claras, e cores que ajudam a definir melhor esses volumes, né? E essas formas essas figuras, né? São formas geométricas, né? São quadros, são quadrados, são círculos, né? Então são formas bem básicas de representação, né? Então, só pela escolha, né, do que representar, o que é que a artista usou como técnica, né, já tem algum tipo de significado dentro da história das imagens, né? Como eu estava falando para vocês, o advento da fotografia ali no século XIX mudou totalmente a concepção e a forma da gente ver o passado, né? Então, a gente tem aqui uma fotografia do Evandro Teixeira, né? Ali no período da ditadura, Evandro Teixeira, um fotógrafo, se não me engano, nascido em Salvador, mas que foi trabalhar ali nos grandes jornais nacionais, São Paulo, Rio de Janeiro, né? E tem uma série de fotografias dele que ele tinha muito essa coisa do instante decisivo, né? Antes, com a pintura, por mais que o Dalí esteja querendo representar o movimento, né? Enfim, colocando esses relógios aí derretendo e tudo, a gente só vai conseguir captar o movimento com a fotografia e com o advento, principalmente, das câmeras Kodak, né? Que eram câmeras pequenas, então, que antes, no século XIX, quando a máquina fotográfica foi inventada e a fotografia consecutivamente, eram máquinas enormes, assim. Então você precisava de mais de uma pessoa para carregar uma máquina, né? E elas não captavam o movimento, então era muito difícil você tirar uma fotografia de uma pessoa, então a maioria, as primeiras fotografias ali do século XIX, início do século XX, são fotografias de pessoas paradas, né? Então, só ali, a partir da década de 40, né, com o avanço tecnológico das máquinas, né, que esse tipo de fotografia vai ser possível de ser tirada. Então, quando a gente tem uma curiosidade maior sobre as fotografias, se dete mais, pesquisa mais sobre a história do fotógrafo, sobre a técnica, sobre o que é que está sendo representado, né? Então a gente consegue, de certa forma, responder melhor as questões, né? Então, acho que seria um primeiro dever de casa que eu passaria para vocês, né? Olhar as questões anteriores da Olimpíada e ver como é que a Olimpíada está tratando disso, né? E dá um Google, né? Tem lá a referência da imagem, dá um Google, dá uma certa lida, né? O que é aquela imagem, qual o ano daquela imagem, né? Estou aqui sempre falando do ano e tudo, que é uma forma de se apropriar melhor, de aprender melhor, de se alfabetizar em relação a essas mensagens visuais, né? O que a gente estava chamando aqui de iconografia, né? De forma mais ampla. E depois eu vou destrinchar um pouco melhor essa palavra iconografia. Então, iconografia é uma metodologia de interpretação das imagens, criadas pelo Ivan Panofsky, que é um alemão, enfim. Então, tem várias formas, várias metodologias de interpretar imagens, né? Que a gente está aqui chamando de leitura de imagens, leitura da iconografia, é uma forma mais simples para a gente ficar menos inocente, né? Ver uma imagem e não achar que aquilo é o que aconteceu, que aquilo, o passado todo está representado ali, né? Então, é um pouco isso. Eu vou falar aqui um pouco da fotografia do Evandro, né? Então, já se aproximando um pouco dessas metodologias, né? Então, a iconografia, ela fala que a primeira aproximação em relação à imagem, em relação à figura, né, é identificar os elementos, né? O que é que você está vendo aqui nessa fotografia do Evandro, né? Então, aqui no primeiro plano, quase caindo, a gente tem uma pessoa meio barbuda,
sei se vocês estão conseguindo ver, mas o óculos dele, né? Tá caindo da cara dele, ó. Bem aqui no detalhe, né? E com certeza ele não está se atirando no chão, né? Ele deve ter caído, e pela imagem das outras duas pessoas, né? Que estão, digamos assim, no segundo plano, fardados, né? Usando um capacete e uma arma branca, né? São dois policiais. A gente dá para fazer uma leitura que essa pessoa estava fugindo, né? Estava sendo perseguida, né? Então, acho que a primeira, quando você vê uma imagem ali na prova da Olimpíada, tenta identificar os elementos. Eu tenho um estudante, tenho policiais, no fundo eu tenho uma série de pessoas, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Muitas pessoas, né? Isso já ajuda a ter uma leitura do que estava acontecendo ali nessa representação aí do passado, né? Então, o Evandro Teixeira, ele ficou muito conhecido por acompanhar os protestos contra a ditadura militar, né? Então, muitas das fotos que vocês têm nos seus livros são fotos do Evandro Teixeira, tá? Não sei se é muito comum ter uma foto do Evandro, que é um estudante pintando abaixo a ditadura, né? Fazendo uma pichação com os dizeres abaixo a ditadura, é dele também, né? Então, o Evandro, ele tirou essa foto, e essa foto só vai ser publicada depois, né? Porque na época da ditadura existe uma coisa chamada censura. Então, é importante falar da censura, porque é outra coisa, além da imagem, quando a gente vai interpretar a imagem, é pensar no outro momento da imagem, né? Tem um primeiro momento, que é o momento da criação da imagem, a pintura, né? O pintor, o gesto, né? Pintar o quadro, o fotógrafo, né? Tem o ato fotográfico, que é retirar a fotografia, mas depois que a fotografia está pronta, depois que o quadro está pronto, a gente pode destrinchar a figura também pela sua circulação. Onde essa fotografia está, né? O quadro está em que local? Está no museu, né? Essa fotografia estava onde? Essa fotografia foi censurada. Ela, apesar de ter sido tirada na ditadura, ela só vai ser uma circulação mais ampla na redemocratização, nos anos 80, né? Não sei se vocês já estudaram ditadura, né? Mas a ditadura foi implementada ali em 1964 e para implementá-la foi usada tipo o que hoje o pessoal está falando de fake news, né? O pessoal estava falando que os comunistas iam dar um golpe, iam querer tomar o poder, né, representado ali pelo presidente Chun Goulart. Existia um certo plano ali para tomar o poder e era preciso para garantir a independência do Brasil, né, o autocontrole da política brasileira contra o inimigo externo, né, representado pela ideologia do comunismo, representado por Cuba, por Rússia, pela China. Então era preciso restringir algumas liberdades do Brasil daquele período, né? Então a ditadura tomou o poder e golpeou alguns direitos, né? Por exemplo, você ficou muito tempo, de 64 até 84, 20 anos sem poder eleger o presidente do Brasil, né? Foi uma das liberdades que foram tiradas. E outra liberdade foi a liberdade de expressão também, né? Então, o fotógrafo, apesar de ter tirado essa foto na época da ditadura, não poderia vincular essa foto no jornal, né? Essa foto ficou, de certa forma, restrita, né? E isso é muito recorrente dentro da história brasileira do século XX, né? Dentro da história da República Brasileira. Então, tá. Eu vou fechar aqui para tentar responder algumas perguntas, né? Como eu estava falando, eu estou fazendo doutorado, eu posso estar falando um pouco mais complicado. Então,
tá faltando um pedacinho da fotografia, né? Não deu para ver a fotografia do Evandro. E Gisele Souza perguntou, por que o... que só tem gente afiada, certo? Não, quanto mais a gente conversar, melhor, né? Como eu estava falando, eu estou terminando uma tese, às vezes eu fico com uma fala muito rebuscada e às vezes não dá para entender direito. Enquanto mais perguntarem, melhor. Então, fica à vontade. Só tem a questão do tempo, né? A gente tem meia hora, mas um pouco mais de meia hora eu vou tentar agilizar um pouco mais. É a pergunta da Gisele Souza. Eu disse no início da apresentação que a fotografia mudou completamente a nossa forma de ver o passado. Certo. Vou trazer aqui a fotografia do Evandro, que aí para tentar ilustrar isso um pouco melhor. Cris, tu pode falar aí se está dando para ver agora melhor a fotografia? Alô, alô? Enfim, vou deixar assim para ver se... Ficou melhor, Renata. Pode colocar abrir aí mais cheio que fica legal. Maximizada? Renato. Sim. Oi, tá dando para ver agora? Sim. Então pronto. Então, por que a fotografia mudou nossa forma de ver o passado, né? Primeiro, o Dalí para pintar esse quadro, a Tarsila para pintar esse outro quadro, eles demoravam muito, né? Então, acho que a primeira coisa é isso, né? O gesto para fazer uma pintura é um gesto bem mais demorado, né? Você vai usar uma tinta acrílica, por exemplo, a tinta acrílica ela demora algumas horas para você para ela secar dentro da pintura, né? Começa aí pelo gesto, tá? Então, Tarsila a mesma coisa, né? Por mais que a figura dela seja simples, né? Então, a pintura ela também circulava bem menos, né? As pinturas ali até o século XIX não tinham uma forma de reproduzir a pintura. Então, para você ver o passado, ver determinado fato histórico que aconteceu na Europa, por exemplo, né? Você tinha que ir para a Europa. Ou então você ia ler sobre aquilo, né? Então, as formas de reproduzir a imagem, elas mudaram muito do século XIX para cá, né? Por exemplo, as comunicações, né? Quando as comunicações começam a se desenvolver com a modernidade, né? Acho que tem ali o código Morse, você começa a poder transmitir a imagem através de um cabo submarino, né? E o que a gente considerava como jornalismo antes do século XIX e depois do século XIX muda totalmente, tá? Por exemplo, o Evandro Teixeira, por mais que ele não tenha publicado essa imagem ali na década de 70, mas na década de 70, quando você abre a página do jornal, ela tem várias imagens, né? Então, a imagem do presidente militar, na década de 70, a televisão começa a ter um preço um pouco mais acessível, né? Então, na década de 70 que é criado o Jornal Nacional, que existe até hoje, vários programas televisivos que existem até hoje foram criados nesse período, né? Então, a forma que a gente acessa o passado, a forma que a gente tem acesso às imagens, ela se modificou muito, né? Tornou algo muito mais rápido. Então tanto a pintura quanto as imagens icônicas, elas hoje circulam de forma muito mais rápida, né? Você abre seu celular, você vê a imagem que você quiser, de período que você quiser, da escola que você quiser, você tem acesso a museus, né? E algo que até ali nos anos 90, na minha geração, por exemplo,
para ter acesso a essas imagens era preciso comprar grandes livros, né, enciclopédias, algo que não existe hoje, né? Hoje você acessa ali o Wikipédia e já tem acesso a determinadas imagens. Então, por isso que a tecnologia mudou totalmente a nossa forma de ver o passado, né? Então, hoje a gente tem acesso a uma diversidade enorme de imagens, né? Então, eu vou pular, essa é a imagem que eu trabalhei no meu mestrado, que é uma imagem da Segunda Guerra, aqui em Fortaleza, mas aconteceu em Natal, aconteceu em Recife, o chamado Quebra-Quebra de 42, e eu vou tratá-la nos 10 minutos finais, se a Cris puder me dizer, Renato, 10 minutos, está perto de acabar o tempo, aí eu trato um pouco delas no final. Então, e eu queria trazer agora para vocês essa questão aqui da Olimpíada, da sua 7ª edição, então, para vocês terem um pouco noção de como a Olimpíada trata as imagens, né? Então, a primeira questão, eu fui pesquisar um pouco, e a primeira questão da primeira Olimpíada, ela já traz imagens, né? Então, eu sei que vocês vão destrinchar aí durante a semana várias fontes históricas, né? Mas eu queria enfatizar, e eu acho que as imagens, elas estão ganhando importância, e sempre tiveram uma importância muito grande dentro das Olimpíadas, né? E enfatizar, e vamos estudar um pouco mais cada imagem, enfim, aqueles quadros que normalmente tem nos livros, né, que a gente, vou ver só o principal, e deixa aquele quadro de lado. Aqui nas Olimpíadas é bom dar uma olhada naqueles quadros, dar uma pesquisada um pouco mais a fundo, né, que é algo muito recorrente dentro das questões. Então, eu vou ler aqui a questão, né, e vou destrinchando um pouco, né. Aí traz um documento, olha o nome do documento, né, uma cena de rua, tem um patrão e um escravo, o ano mais ou menos, né, como eu estava falando para vocês, né. A fotografia a gente consegue destrinchar o ano exato, o período exato, né, mas aí no século XIX, né, 1800, nem um ano a gente consegue saber exatamente qual o ano dessa imagem, né, dessa figura, né. E aqui ele tenta datar, né, 1817 e 1829, né, período que mão de obra era escrava, né, dentro ali do Brasil um império. E aqui o que é que a questão está pedindo, né? Baseando-se na imagem e nos conhecimentos que você possui sobre o sistema escravista no Brasil, escolha a alternativa. Dentro desse momento, a Olimpíada ela estava, né, naquela questão que é a que mais se aproxima do certo, né? Então, cada item desse tem o seu valor. Então o item A cena expressa relações de dependência que se estabeleciam entre senhores e escravos. Ok, depois eu vou comentando cada item. Item B, a imagem trata com humor a docilidade e a humanização características da escravidão brasileira. Item C, pode-se inferir que a personagem negra é cativa por conta dos pés descalços, marca da escravidão. Isso não dá para ver os pés, né? E deixa eu só tirar aqui que eu não estava conseguindo ler. Item D, a aquarela, assim como grande parte das imagens que Debré produziu sobre o país, representa uma cena da vida cotidiana do Brasil oitocentista, né? Que é o Brasil do século XIX, o Brasil Império. Então, você está vendo aqui, né? Ele traz o nome do autor, através principalmente nesse item B, né? Principalmente nesse item A, né? Ele tenta destrinchar um pouco as relações trabalhistas, né? De certa forma, uma interpretação dessa figura, né? Vocês estão vendo aqui, né? Um senhor, uma porta, possivelmente deve ter acabado de sair desse cavalo, né? O escravo a pé, sem cavalo, deve ter feito um caminho todo a pé, e mesmo a pé deve ter ajudado o seu senhor de determinada forma, segurando um guarda-chuva, né?
E a tecnologia do Peru não dá para dizer se está chovendo ou não, né? Mas, de certa forma, ele está ali tentando proteger o seu senhor, né? Então, e o item dele também traz a autoria da imagem, né? Que é uma imagem do Debré, né? Debré é um francês que saiu fazendo viagens por algumas cidades do Brasil e foi desenhando essas imagens, né? E fez uma narrativa também escrita sobre o Brasil, é um dos grandes intérpretes do Brasil, circulou ali na Europa no século XIX. Então, a partir vou comentar aqui as alternativas, né? Alternativa A, ela fala da relação entre o senhor e o escravo, né? É a alternativa mais próxima da certa, né? Que senhor e escravo tem uma relação de dependência entre um e o outro, né? Mas essa relação de dependência era uma dependência desigual, né? Como eu estava falando, né? Dependência muitas vezes violenta, né? Então, a alternativa é a que mais se aproxima da certa, né? Alternativa B, humor e docilidade, né? A questão dos valores, né? Não dá para atribuir docilidade dentro dessa figura do escravo dentro do Brasil Império, né? A gente sabe, é recorrente as imagens lá dos castigos físicos, né? Da forma que o trabalhador braçal é tratado, né? A gente já trouxe ali o quadro da Tarsila também, né? De como o trabalho intelectual e o trabalho manual eram valorizados, enfim. Então, o item B vale 0 pontos, né? O item C, ele, por mais que os pés do escravo não esteja representado aqui, né? Também está pontuado como 4 pontos, né? Isso devido a uma leitura, apesar de fazer uma leitura da imagem, ele trata uma figura não da imagem, né? O que chama picture, né? Na representação do passado, ele traz uma informação que não está na imagem, né? Está fora do quadro. Então, é algo muito recorrente dentro da Olimpíada, né? Você não tratar a imagem por ela mesma, né? Mas tratar a imagem a partir de outros referentes, a partir de outras fontes, né? É algo muito recorrente dentro da Olimpíada, você cruzar as fontes, né? Então, por isso que eu estou trazendo essas várias imagens, essas várias leituras. E o item D é o item que vale apenas 1 ponto. Porque não traz autoria, né? Por mais que ele fala que está certo, está trazendo aqui o Debré e a imagem não tem a imagem também é do Brasil oitocentista, né? Está aqui dentro da legenda, né? Mas não dá para destrinchar toda a informação que está trazida dentro desse item, né? Por isso que ela acaba valendo apenas 1 ponto. Então é um pouco isso, né? A forma que uma Olimpíada Brasileira trata as imagens, né? A imagem não é um espelho do passado, a imagem tem que ser melhor destrinchada, preciso fazer uma leitura do seu autor, precisa fazer uma leitura da data que foi feita a imagem, né? E a partir dessa data tentar identificar qual o período da história do Brasil, qual o período maior, né? Então, através dessa parte, desse passado, a gente tenta fazer uma leitura de um período da história política, de um período da história da cultura, de um período um pouco maior, né? Como eu estava falando para vocês, né, o que a gente entende de imagens, tem várias formas no dicionário, né, tem várias formas de definir o que é imagem, né? E eu trouxe aqui a definição do dicionário Michaelis,
que a imagem pode ser uma representação do aspecto, formato de pessoa, objeto, através do desenho, gravura, escultura. A imagem também pode ser uma percepção mental, né? Pode ser palavras, pode ser uma estampa. Então, quando a gente vai falar de imagens, também tem um vocabulário relacionado à imagem, né? Tem palavras que são muito comuns dentro das questões da Olimpíada. Então. Mas, quando a gente fala de imagem, ela também pode ser tratada como algo escrito, né? E a figura de linguagem que mais se relaciona com a imagem, não sei se vocês já tiveram aula disso, né? Quando a gente trata a imagem como texto, né? Que os textos, eles também têm essa capacidade de fazer a gente produzir imagens, né? A gente lê um texto, a gente lembra de alguma coisa, né? Lembra do que aconteceu, lembra do passado, enfim. Então, a imagem também pode significar o que é esse signo escrito, esse texto escrito, e principalmente através dessa figura de linguagem que é a metáfora, né? Dentro da definição aqui do dicionário Michaelis, que é uma palavra que denota um tipo de objeto ou ação que é usada em lugar de outra, de modo a sugerir uma semelhança ou analogia entre elas. Então, é um pouco o exercício que eu estava fazendo aqui, né, com vocês. Eu trouxe aqui a pintura, né, e através dessa pintura eu fui tentando trazer elementos, né, do que seria um índio, do que seria um relógio bem feito, do que seria um relógio mal feito, enfim. Então, de forma resumida, de forma bem simples, existem pelo menos duas palavras quando a gente fala iconografia que são importantes a gente guardar, tá? Uma coisa é a imagem, que é essa imagem do pensamento, né? Uma imagem que a gente tem de um período histórico, né? E outra coisa são as figuras, né? Chamada picture em inglês, né? Que são essas representações que a gente está trazendo aqui, né? A figura, essa representação aqui do período escravista, do Brasil Império, essa representação aqui do período da Segunda Guerra, né? Uma fotografia da ditadura, né? É uma figura, né? E o que a gente chama como imagem é a imagem dessa leitura desse passado maior, né? E o que foi a ditadura? O que foi a história do Brasil? Isso é uma imagem, né? Figura são esses suportes que passam mensagens visuais e que a gente precisa se alfabetizar, né? Precisa ter uma familiaridade melhor com eles, né? E sempre quando a gente vai tratar de figuras, né, essa relação entre figura e imagem, tem algo bem recorrente dentro das questões, né? Que é como eu falei, né, tratar a intervenção de cada criador dessas imagens. Desculpa, de cada criador dessas imagens, né? Aqui, em 3 imagens, a gente tem o índio, né, em 3 momentos diferentes da história do Brasil, né? Aqui, em 1500, uma imagem do Hans Staden, que é um alemão que viajou aqui para o Brasil, na época dos descobrimentos, né, e ficou preso dentro de uma aldeia indígena. Então, e aqui o quadro da Tarsila, né, e aqui uma fotografia de um indígena meio que beijando um beija-flor, né, uma imagem meio poética, né. Aí eu vou interromper aqui para ver um pouco as perguntas, o que é que vocês estão achando disso, né? Então, antes disso, eu vou perguntar para vocês, né? O que é que representa melhor o índio ou o indígena, né? Qual dessas imagens vocês mais gostam, o que representa melhor, enfim. Se vocês já viram alguma dessas imagens. Então, a gente tem técnicas diferentes, né? Momentos diferentes da história do Brasil, e é um pouco esse exercício que eu estou tentando trazer hoje para vocês, né? Você vê a imagem, tentar
tentar destrinchar um pouco qual é a técnica que está sendo usada, né? É pintura, é um desenho, é uma fotografia, e a partir desses elementos internos dessa figura, né, do passado, a gente já pode ter uma ideia de qual parte da história do Brasil a questão vai destrinchar, né? Então, deixa eu ver aqui se surgiu. Certo. Isso, obrigado, professor José Gerardo, botou aqui o gabarito, né? Gabriela gostou muito da foto do índio, né? Também, muito poética, né? A gente estava trabalhando com imagens um pouco mais pesadas no começo, né? Mas eu quis trazer uma imagem mais feliz aqui para a gente acabar a aula. A imagem do beija-flor, né? A Milena falou que as imagens elas se complementam, por serem momentos diferentes, e além disso, trazem um olhar de quem está pintando e tirando a foto. E isso, ótimo, Milena. Uma das formas de destrinchar as imagens é essa, né? Através da sua autoria, né? Tem os elementos internos, mas também tem os elementos externos, né? Então, é outra forma. Você vê a imagem, tenta definir o que são os elementos internos, o que são os elementos externos. É uma metodologia muito boa para você se aproximar das imagens. O Caleb gostou muito da primeira imagem, né? Gabriela também gostou mais da terceira imagem. Então, Bruno, Cris, está dando para entender? Vocês têm alguma sugestão, algum caminho? Quer que eu fale mais alguma coisa antes de eu destrinchar cada uma dessas imagens? Você tem algum comentário? Fica à vontade, Renato. Faça o seu aí. Pode prosseguir. Tá ótimo. Então, eu vou falar um pouco das metodologias de aproximação da imagem, depois eu vou destrinchar cada uma delas, né? Para a gente ter uma noção melhor, né? Apesar delas estarem tratando da mesma temática, né? Um índio, um indígena, né? Então, ela se torna um problema, cada um traz um problema diferente, né? Então, como eu estava falando, quando a gente fala iconografia, né, como estava lá na palavra, lá no cartaz, né, a gente pode destrinchar a iconografia dividindo, né, essa palavra em duas, né, ícono e grafia, né, e quem faz essa divisão e, de certa forma, formaliza que seria iconografia, e como se aproximar dessas imagens, esse alemão Panofsky, né? Estava muito preocupado com a história da arte. Né? História da arte, quando eu falo história da arte, elas se diferenciam um pouco da historiografia, né? Que seria mais a profissão minha, do Bruno, da Cris, né? Que a história da arte está muito preocupada apenas com uma leitura interna e com esses elementos, né? Que seria um quadro, principalmente quadros renascentistas, né? Elas valorizam um determinado período da história humana. Tá? Então, o conceito eu vou ler aqui, né, e depois vou explicar de forma mais simples. Tá? O conceito de iconografia indica etapas diferenciadas para a leitura de obras figurativas, né? Como eu estava falando para vocês, uma coisa é a figura, outra coisa é a imagem. Aqui ele está tratando das figuras, né? Prioritariamente, esse alemão aí trata de pinturas. Se o sufixo grafia denota algo descritivo, assim também o sufixo logia, derivado de logos, que quer dizer pensamento, razão, denota algo interpretativo. Então, essa frase aí super complicada, uma frase de dicionário, super chata, eu vou tentar explicar de forma mais simples, né? Então, quando eu falo descritivo, o que é algo descritivo? Né? Descritivo é eu chegar aqui para essa imagem
e tentar fazer uma leitura do que está dentro dessa imagem, né? Então, dentro dessa primeira imagem aqui do Hans Staden, o que é que a gente tem, né? A gente tem fauna, tem elementos aqui da natureza, né? A gente também tem alguns pássaros, né? A gente tem, como eu estava falando, né? Algo que parece uma aldeia indígena, né? Aqui essa forma um pouco circular, né? E a gente também tem algumas figuras que parecem figuras humanas, né? Mas não. Tem um grupo maior que está apontando para essa figura central, que aqui é o Hans Staden, que foi quem fez esse relato ali na época dos descobrimentos do Brasil, então, e tem ele está sem a sua roupa, né? Enfim, não dá para ver muito bem, mas aqui a gente, do outro lado, vê algumas pessoas um pouco mais assustadas e apontando para ele, né? De forma mais assustada, né? Enfim. E isso que a gente está fazendo essa leitura, é o que a gente chama de elementos descritivos, né? A fase descritiva da iconografia, né? E depois, essa segunda parte, né, da palavra, a logia, a iconografia, a iconologia, é essa coisa do pensamento, né? É ligar a figura com a imagem, né? O que é que a gente sabe sobre esse passado, né? Então, toda a interpretação de imagem vai ser um pouco isso, né? O que é que a gente sabe sobre o passado indígena, né? Então, essa é uma pergunta que eu faço, né? O que é que vocês estudaram sobre o passado indígena, né? Como é que eram os índios, né? Antes da chegada dos europeus, né? Então, a partir de uma leitura de outros documentos, uma leitura do seu livro didático, numa pesquisa feita pelo Google, né, a gente vai conseguir fazer uma leitura melhor de cada imagem, né? E essa é a parte da razão, então, o Panofsky estava querendo dizer. Então, e a partir dessa leitura, né, quando a gente vai se aprofundando em determinado recorte histórico, né, um recorte temporal, a gente vai percebendo outros elementos, né? O que é que significa essas caveiras aqui, né, do Hans Staden, né? Como é que o Hans Staden conseguiu chegar? Ele veio sozinho da Europa até o Brasil, né? Então ele devia estar acompanhado de alguém, né? Então tem uma certa guerra aqui, né? Representada por essa figura meio sinistra, né? Desses crânios aqui, enfim, não, uma figura. Esse significado dessa imagem é totalmente diferente aqui da Tarsila e totalmente diferente aqui dessa fotografia do Benjamin, do Ben-TV beijando o índio, né? Então, aqui tem, na fotografia, na terceira, né, que vocês mais gostaram, tem um certo tipo de harmonia, né? E aqui a coisa aqui está mais tensa, né? Apesar de ser um desenho, apesar de ser uma figura ali da época do descobrimento, né, aqui as coisas estão mais tensas, né, Hans Staden está sozinho, enfim, tem esses crânios, né, então tem um certo tipo de tensão, né. Então, se você faz essa leitura um pouco mais demorada, um pouco mais destrinchada, né, isso já ajuda na hora de responder as questões, então é outra coisa, né, ligar a figura com a imagem, sempre tentem pensar nessas duas palavras, então. E aqui estão aqui as etapas, né, do que o Erwin Panofsky, esse alemão, aí vai dizer de como se aproximar das imagens, né? A primeira etapa seria identificar a diferença entre fato e a expressão. Fato, o que ele está chamando aqui de fato é o que aconteceu, né? Você vai ler sobre a história ali dos descobrimentos, aí a historiografia construiu um certo tipo de verdade sobre aquele passado, né? Então, descobrimentos foi um período da história da humanidade em que o europeu descobriu novos territórios, né? Descobriu novas riquezas e teve contato com povos diferentes dele, né? Esses povos foram, de certa forma, dominados por esse europeu, né?
Então, a gente tem uma leitura desse período aí do descobrimento, né, que a gente pode chamar de fato. Então, e expressão é como o artista está usando a criatividade, né, para exprimir esse fato, né, através aqui do desenho, através da tinta e aqui através da fotografia, nesse terceiro exemplo. Depois, na segunda etapa, né, de como analisar figuras, é os simbolismos, né? Como eu estava falando aqui, né, quando você olha para uma caveira, né, aqui na figura do Hans Staden, a caveira tem um simbolismo, né? Qual o símbolo de uma caveira? Não é um símbolo muito positivo, né? É um símbolo mais relacionado ao perigo, enfim. Que o amarelo, né, uma cor, dentro do quadro da Tarsila, né, tem um simbolismo diferente, né, o cacto também tem um simbolismo diferente. Né. Você olha para um cacto, você pensa numa paisagem seca. Né. E aqui a fotografia também tem um certo tipo de simbolismo. Né, um simbolismo, uma certa união, né, entre o homem e a natureza. Né. Eu, por exemplo, nunca consegui me aproximar no BTV da forma que essa pessoa, que esse indígena está sendo retratado aí, né? Então, é uma relação totalmente diferente, né? Simboliza uma relação totalmente diferente entre o homem e a natureza, né? E, por último, os valores, né? Então, essa parte dos valores é a parte mais, digamos assim, difícil na hora de ler uma imagem, né? Vou trazer aqui de novo as 3 imagens. Aqui, né, como eu estava falando para vocês, na época dos descobrimentos, né, a gente tem uma leitura de que a Europa está dominando outros territórios, né, está chegando, está conhecendo a Índia, está conhecendo a América, está, de certa forma, se apropriando das belezas naturais, né? Mas aqui no quadro do Hans Staden tem outra mensagem, né? Tem outro valor. Aqui ele está parecendo com um coitadinho, né? Perseguido, tá aí solitário, enfim. Então, de certa forma, ele está querendo, o valor que ele está passando aí é que esses habitantes, né, do que a gente hoje chama o Brasil, né? Ele, de certa forma, são habitantes perigosos, né? Você precisa ter cuidado, enfim. Já a Tarsila também outros tipos de valores que a gente já falou muito bem aqui, né? Está tratando o indígena com outro olhar, né? É um indígena aí mais idealizado, né? Sem cara, sem rosto, deformado. Ela está preocupada mais com a identidade do que representar um indígena tal como ele é, né? Está mais preocupado com a expressão do que com o fato, né? E aqui a fotografia, ela está preocupada, a fotografia tem isso, né, de representar mais a realidade, de ser uma coisa mais automática, você dá o clique e já está ali o fato, né? Mas esse fato é apenas um instante, né? Você aperta ali o botão do seu celular, você consegue captar apenas um instante. O que aconteceu antes dessa fotografia e o que aconteceu depois, a gente não sabe, né? A gente não tem o nome aqui da pessoa, não sabe qual é o indígena, né? Então, por mais que a fotografia se aproxime mais do fato, se aproxime mais da realidade, ela também é uma leitura, né? Uma leitura parcial, uma leitura que às vezes pode enganar também, né? Então, também tem uns valores aqui que a fotógrafa quis destrinchar, né? E para a gente terminar de fazer a leitura dessas imagens, eu vou ler um pouco aqui sobre a história de cada, principalmente do primeiro, que é o Hans Staden, e da terceira, que é uma fotógrafa mulher, né? Olha aqui a questão da autoria, né? A mulher está definida ali, o índio, de forma mais carinhosa, né? Tem uma poesia ali, uma beleza, enfim. Eu também adoro essa imagem, uma imagem dos índios, que é uma das que eu gosto mais, assim, dessas 3, é essa fotografia, né? Então, uma poesia realmente muito bonita. Então, quem foi o autor daquela primeira imagem, né? Foi o Hans Staden, né? Então, eu vou ler aqui para vocês um pouco da biografia, e depois a gente vai voltar para as imagens para ver se
se lendo essa biografia ajuda a modificar um pouco o olhar de vocês sobre as imagens, né? Hans Staden foi um viajante mercenário alemão. Mercenário é aquela pessoa que está interessada em lucrar, né? Que dá golpe, que é contratado para fazer um trabalho sujo, né? E ele ficou conhecido por ter feito 2 viagens ao Brasil no século XVI, período do descobrimento desse território que a gente mora hoje. E o Hans Staden nasceu na Alemanha, na cidade de Homberg, no ano de 1525. E no ano de 1548, resolveu fazer uma viagem para a América. Seu relato ficou particularmente famoso por ter sido prisioneiro dos tupinambás, né? Quando a gente fala tupi, é uma das nomenclaturas mais comuns dentro desses relatos, né? Que seriam os indígenas, né? Mas hoje a gente sabe que existe uma diversidade do que a gente chama de índio, né? Que o que o Hans Staden chama de tupi. Dentro desse período aí tinha uma diversidade muito grande de pessoas, de tribos indígenas, né? E, de certa forma, o Hans Staden ele esconde isso através desse nome e através dessa figura que ele cria, né? Que ele pede para outro artista fazer, né? Quando ele volta para a Europa. Então. Ele ficou aqui no Brasil durante 9 meses e, após ser libertado, escreveu um relato que ficou famoso na Europa da Idade Moderna. Né? Então, estou trazendo aqui outras imagens desse livro do Hans Staden, né? A gente fez aqui uma leitura, né? E o Hans Staden, durante o período que ele ficou preso, né? Os tupinambás, né? Ele tenta desvalorizar os tupinambás, né? Primeiro ele se faz ali de coitadinho e depois ele vai dizer que os tupinambás eles não eram civilizados, né? Uma das formas dele falar os tupinambás não eram civilizados, né? Não tinham valores compatíveis do que era a sociedade europeia, né? Do período, né? Dizer que eles eram canibais, né? Que estavam lá em guerra e que existia um perigo muito grande, que era preciso educar esses indígenas, porque eles comiam os seus próximos, né? Os seus próximos, né? Pessoas iguais a nós mesmos. Né? Então, olha os valores aí, né? Os tupinambás em nenhum momento estão falando por si mesmos, né? Uma representação do europeu que está procurando as riquezas, né? Um mercenário. Então, quando a gente olha as imagens, né, é preciso questioná-las também, né? Como eu falei, primeiro a gente olha aqui os elementos, por mais que os indígenas estejam aqui representados, às vezes eles parecem muito com animais, né? Aqui, esse indígena aqui do canto, né, parece, tem às vezes ele tem algumas características que se aproximam de bichos, né? Então, são bichos, mas aqui tem um caldeirão, né? Tem um certo tipo de contradição, né? Um caldeirão que seria um objeto, né? Do imaginário das bruxas, né? Ali do período medieval, né? Então, quando o Staden chega aqui no Brasil, ele atualiza todo o imaginário da Europa medieval, né? Então, não é uma imagem inocente que ele cria dos indígenas, né? Renato, só para já são 13h20, e aí mais ou menos 10 minutinhos, beleza? Só para você se orientar aí no tempo. Beleza. E para acabar aqui e se aproximando, né, para a gente ver como a fotografia e como essa história da imagem vai modificar a visão do que a gente tem no passado, né? A gente estava falando até agora muito dos homens, né, de como os homens representam determinado grupo, né, enfim, e eu trouxe aquela fotografia bem poética para a gente terminar de forma mais positiva, né, dessa fotógrafa, né, que é a Rosa Jandira Gauditano, que ela é uma paulista e estudou fotografia na época da ditadura, em 1974, 75, dentro de um curso de jornalismo, e começou a trabalhar profissionalmente dentro de jornais, né?
que é uma das formas de circular imagens que está, de certa forma, desaparecendo, né? No período da década de 70 existiam vários jornais, era muito comum as pessoas lerem as imagens através de jornais impressos, né? Hoje a gente tem muito acesso através da tela do computador, né? E ela fez trabalhos para revistas que existem até hoje, que é a revista Veja, fez trabalhos para a Folha de São Paulo, e é um período que, na época da ditadura, né, para a gente tentar destrinchar um pouco essa imagem desse passado, né, e de como ela tenta, de certa forma, humanizar o índio através dessa figura, né, porque o índio lá no Ranzistaden é um objeto, né, meio animal, meio bicho, não tem vida própria, não tem civilização, já aqui na fotografia da Jandira, o índio ele está muito humano, né? Tem uma poesia, enfim, e a imagem, o que estava acontecendo na Amazônia, no lugar que esse indígena morava na época da ditadura, né? A ditadura, ela, de certa forma, intensificou o processo de ocupação do território brasileiro, né? Ela tinha um projeto de criar uma estrada que saía ali da Amazônia, né? E chegaria até o norte, até as regiões mais civilizadas do Brasil, né? Então era preciso, de certa forma, unir o Brasil, né? De norte a sul, de leste a oeste, é uma coisa bem típica da ditadura, né? E essa forma de ocupar o território, né, meio que repete um pouco aquele mito de ocupação, mito de chegada do europeu no território brasileiro, mas de outras formas, né? É o período que o Brasil, né, vai se tornar um país em que a população vai se concentrar mais nas cidades, né? Então, é um país que está se distanciando da natureza. Então, é muito comum aqui em Fortaleza, não sei na cidade de vocês, né, a gente perguntar para as pessoas, qual é o teu interior? Então, porque, por exemplo, o meu interior da família da minha mãe é Irauçuba, né, uma cidade perto de Sobral. Então, a minha mãe, ela nasceu em Irauçuba e foi estudar aqui em Fortaleza. Então, e nesse período aí, né, década de 70, década de 80. Então, o período da ditadura é um período também que teve uma modificação muito grande da sociedade brasileira, ela vai se tornar cada vez mais urbana, né? Então, aqui, quando a fotógrafa está trazendo esse índio, né, muito bem representado, de harmonia com a natureza, ela tem um certo toque, uma marca da saudade, né, uma ligação mais próxima com a natureza, uma ligação mais próxima com o espaço considerado rural, né, um espaço primitivo, um espaço mais idealizado, né. Então, tudo isso está dando significação para essa fotografia, né. Não é só apenas o personagem indígena, né, não é apenas o bem-te-vi beijando o indígena, né, mas quando a gente consegue relacionar figura com imagem do passado, nossa leitura sobre a história, né, fica um pouco mais rica. Então, eu acho que é um pouco isso que eu queria trazer para vocês, né? E eu vou tentar responder um pouco aqui as perguntas e a gente pode ir aprofundando um pouco esse bate-papo, né? O senhor pode explicar novamente qual é a diferença entre figura e imagem? Quando eu falo de figura, é exatamente esses suportes, né, que a gente trouxe aqui. Figura é pintura, é a gravura, é a fotografia, é o cinema. Então, são suportes onde estão esses signos visíveis, né? Então, isso é a figura. Então, imagem é a ideia que a gente tem dessas figuras, né? A imagem que a gente tem do passado é algo um pouco mais amplo, né? Então, o que a gente define como imagem, né? Então, não sei se vocês lembram, né, daquela questão que eu trouxe para vocês, né?
que ela está preocupada com a imagem do Brasil imperial, né? Então, essa leitura um pouco mais ampla, né? Que tenta definir o que aconteceu no Brasil imperial, que tenta definir o que é a ditadura, tenta definir o que é o passado, né? O que é o presente. Então, é algo um pouco mais amplo, né? Já quando a gente fala de figura, a gente está falando desses signos visíveis, né? A pintura, a fotografia, a gravura, o texto. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Então. Eu que agradeço, Bruno. Às vezes a gente vai falando e esquece de definir um pouco melhor as coisas. O Emi, né, está me ajudando aqui a deixar as coisas um pouco mais simples, fez essa seguinte pergunta. Professor, o senhor falou que a fotografia, aquela da repressão no período da ditadura, não foi publicada na época em que ela foi feita. Como suporte, jornal, livro, pode influenciar na análise das imagens? Então, como eu falei, né, você pode destrinchar a fotografia, a pintura, no ato da feitura, né, de quem é o autor daquela fotografia, de quem fotografou, de certa forma, fazer uma interpretação da imagem pela sua origem, né, mas também pode fazer uma interpretação das imagens através da sua circulação, né, através da relação entre a figura e o texto, né, então a figura e uma poesia, né. Então, o suporte, se a figura está no jornal, né, e está, de certa forma, falando sobre um determinado tipo de acontecimento, né, então a legenda ela vai criar um filtro, vai criar um certo tipo de direcionamento sobre a nossa leitura daquela imagem, né. Essa relação entre a fotografia e o texto, entre a pintura e o texto, né, uma relação, de certa forma, de poder, né? Então, só para destrinchar um pouco mais, eu vou trazer aqui o caso do quebra-quebra, bem rápido, então, de forma bem simples. Que aí problematiza um pouco melhor essa relação entre texto e figura, né? Então, você já deve ter, quem não estudou, né? Diferente da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, ela teve uma ampliação maior, né? De quais os estados, de quais os países que estavam envolvidos na guerra, né? Então, o Brasil acabou participando de forma mais ativa na Segunda Guerra Mundial, né? E a Segunda Guerra Mundial foi a última guerra assim, que dava para definir os dois lados, né? Tinha lá o lado do eixo, que era Alemanha, Japão, Itália, representados ali por uma ideologia nacionalista, né? E, enfim, que tinham como representantes os grandes líderes, né? Que concentravam o poder em suas mãos, né? Um desses líderes aí está representado nessa figura, que é o Hitler, né? Que era o líder da Alemanha nazista no período, né? E do outro lado tinha os aliados, né? Representado pelos Estados Unidos, representado pela União Soviética, né? Que hoje é a Rússia, e representado também pelo Brasil. Então. E para o Brasil entrar na guerra, foi preciso que a população civil se manifestasse contra imigrantes imigrantes alemãos, imigrantes japoneses, imigrantes italianos que moravam aqui no Brasil, né? Tinha um comerciante que tinha uma loja ali chamada Sapataria Italiana. Então, e a população, revoltada com o afundamento de navios brasileiros, começou a quebrar estabelecimentos comerciais que tinham alguma relação com esses países europeus do eixo, Alemanha, enfim. Aí, depois desse quebra-quebra, né, aí o Brasil, o Estado brasileiro, na época presidido pelo Getúlio Vargas, resolveu entrar na guerra, né? E aqui a gente tem a fotografia de dessas movimentações, né?
E o suporte dessa fotografia é um álbum, né? E esse álbum tem uma legenda. Esse álbum, como vocês podem ver aqui, ele está registrado no cartório. Ele define uma data, define um horário. Aqui o Hitler, né? Tem um chifrezinho, né? Está sendo representado como um diabo. E tem uns dizeres aqui, né? Exemplo para os traidores do Brasil. Enfim. Então, todos esses elementos textuais, esses signos legíveis, né? Eles acabam influenciando, né? E direcionando determinada leitura que a gente possa fazer do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Então, o texto e fotografia, eles se complementam, né? Como a gente estava, durante toda a nossa fala, a gente estava destrinchando aqui, né? Então, aqui a Alemanha, do período, está sendo valorizada de forma bem negativa, né? Como se fosse o mal, tá? E o Brasil fosse o bem, né? E isso aqui é um selfie, né? O fotógrafo pediu para outra pessoa tirar a fotografia dele mesmo. Então é um pouco isso. No caso das fotografias, como identificar a diferença entre fato e expressão? A fotografia é uma forma, um suporte mais difícil mesmo de destrinchar um pouco isso, né? Mas eu peço a atenção de vocês para vocês tentarem observar o que é uma fotografia de um profissional e uma fotografia de um amador. Então, a fotografia do profissional normalmente é uma fotografia bem enquadrada, que tem os contornos bem definidos, né? Então, a forma que ele aperta lá o clique, né, acaba também dando valor de expressão para aquela fotografia, né? Então, por mais que ela seja uma representação que se aproxima mais da realidade, quem está fotografando, qual jornal está aquela fotografia, em que momento ela foi divulgada, se ela foi divulgada ou não, né? Isso ajuda a gente encarar a fotografia como um fato e a fotografia como expressão, né? Aí só para a gente terminar e ver um pouco melhor essa diferença, né? Eu vou mostrar aqui a diferença no fotógrafo profissional para um fotógrafo amador. O Evandro é um fotógrafo profissional, então. A Rosa é um fotógrafo profissional, né? Então a Rosa, ela deve ter tirado, ela tem um arquivo fotográfico enorme, e desse arquivo fotográfico ela selecionou essa fotografia, né? Esse instante decisivo. De certa forma, o Ben-TV está abraçando o queijo, está abraçando o rosto do indígena, né? Está tocando o lábio dele, então ela conseguiu, o rosto está bem centralizado, enfim, o cabelo do indígena acabou de sair da água, né? Está meio molhado e tudo. Então, o fotógrafo profissional tem essa capacidade, sabe? Tem essa malícia, tem essa habilidade de saber escolher bem a fotografia, de saber captar, ter uma experiência melhor, uma intimidade melhor com o seu equipamento. Então tem mais dinheiro, né? Normalmente, consegue tirar mais fotografias, né? Você vai ver o arquivo dessa fotógrafa, um arquivo imenso e tal. Tem uma vida toda tirando fotografia, né? Já o Tomás Pompeu é um fotógrafo amador, né? Então, eu trouxe aqui uma imagem que nem é ele mesmo que tirou a fotografia, né? Como é que vocês estão vendo aqui, ó, que as linhas elas estão todas meio para o lado, né? Ele está meio que na diagonal, ele não está centralizado. Tem uma mancha cinza aqui em cima, né? Que a gente não sabe o que é, fica uma coisa indefinida. O fundo aqui, né? A gente consegue definir aqui o que é calçada e o que é rua, né? Mas as coisas que estão atrás dele também não tem muita significação, né? Então, é diferente, né? Dá para ver que tem um certo tipo de expressão, tem uns elementos aí iconográficos que são totalmente diferentes da fotografia da Rosa, né? A fotografia colorida, isso se aproxima mais da expressão que a gente está mais ambientado no tempo presente. Então, é um pouco isso, né?
Mas o que eu estava chamando de fato, né, de forma inocente como fato, é a nossa leitura sobre determinado acontecimento, sobre determinado período histórico. O que é escravidão, o que é ditadura, o que é o índio na história do Brasil. E quando a gente vai se aproximar dessas iconografias, né, daquilo que eu chamei de figura, né, essas figuras, elas contam uma narrativa, né, contam uma pequena história ali sobre essa imagem maior do que é o passado. Então é isso, né, essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje é que as iconografias, as fontes visuais, elas não são um espelho do que realmente aconteceu, né, elas têm uma interpretação, ela tem valores, ela tem uns detalhes, umas coisas um pouquinho mais complicadas, e que a gente tem que ter uma certa leitura um pouco mais demorada sobre o assunto. Eu acho que é isso, não sei se tem mais perguntas, eu acabei falando muito, e fui tentando dialogar com vocês aqui através da caixa. Se vocês quiserem falar, espero que vocês tenham gostado das imagens, e depois eu posso passar a referência, né, os nomes para cada um de vocês, essas imagens que eu usei, para vocês procurarem e puderem se apropriar melhor dessa relação entre imagem e passado. Então, imagem, história, figura, história, é um pouco complicado, né? Não é fácil, assim, é um conteúdo um pouco mais difícil, mas espero que vocês tenham gostado, e estou aqui aberto ao diálogo. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? E tem vários cursos universitários, né, para quem vai fazer o Enem futuramente, né, que tratam melhor com as imagens, né? A gente está falando aqui da história, mas tem o ensino de artes, tem a comunicação, tem curso de cinema, enfim, as profissões que tratam com imagens, elas são as mais diversas possíveis, né? Então, a gente, dentro do ensino médio, a gente vê como história, né? E a gente pode tratar as imagens também através de outras disciplinas, né? Até falei ali da natureza, do bem-te-vi, a biologia pode falar também desses animais, enfim. As imagens, elas são bem generosas, né? Dá para destrinchar de 1000 formas diferentes, né? O meu gosto, enfim, pela história, pelo autor, são várias aproximações possíveis. Então, obrigado, pessoal, para quem ficou aqui até o final. E é isso. Bruno, Cris, Emir, alguém quer falar mais alguma coisa? Só para, Renato, agradecer mais uma vez a sua participação, a maravilhosa aula que nós tivemos nesse trato, né, dessa fonte específica, né? No caso, de maneira geral, nós chamamos de iconografia, foi muito esclarecedor, foi muito didática. Nós agradecemos mais uma vez, em nome do Laboratório de Ciências Humanas do Campus Canguretama. Nós, desde já, além de agradecer ao professor Carlos Renato, nós convidamos a todas e a todos, amanhã, no mesmo horário, nesse mesmo canal, né, o Google Meet, a participar de uma outra fonte, dessa vez, jornais impressos, com o professor Laércio Teodoro. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês com as questões, com as perguntas. Espero que vocês tenham uma boa tarde, uma boa noite e que se recuperem para estarem conosco amanhã. Tá ok? Muito obrigado, então, tenham uma boa tarde. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Acho que amanhã eu vou estar aqui com vocês para aprender também. Com certeza eu vou estar no dia do EMI, viu? Aprender sobre música. A gente sempre precisa estar aprendendo, então.